Você não pode ser aquele tipo de marido que de noite, 3 horas da manhã, ouve esse barulho em casa, né, no quintal, e aí você acorda assustado e fala assim: amor, vai lá, vai ver o que é. Vai lá, vê se está entrando algum ladrão aqui. Fica lá cheio de medo debaixo da coberta e a esposa vai lá. Não. No início dos meus estudos, eu ainda estava meio perdido, não sabia por onde me guiar, e de repente eu achei um livro que falava sobre a história de Israel, e eu falei: não, eu quero ler sobre a história de Israel, e o livro gigante. E na época, obviamente, eu não consegui lê-lo todo, comecei e não terminei, e já fui estudar outra coisa, e fiquei todo perdido exatamente porque eu não tinha alguém para me orientar e me falar por onde eu devia começar, e os passos que eu deveria seguir. Existem também pessoas que estudam a Bíblia por temas gerais. Por exemplo, a Bíblia trata sobre o assunto casamento. E a perspectiva da Bíblia, gente, sobre o casamento é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Todo cristão deve conhecer, especialmente os que são casados. Os que não são, assim como eu, ao estudar sobre o casamento, você já prepara a sua mente para que quando você casar, você tenha uma postura correta, tanto como homem como mulher. O homem sabendo ser homem de verdade, proteger a sua família. Eu sempre falo, né? Você não pode ser aquele tipo de marido que de noite, 3 horas da manhã, ouve esse barulho em casa, né, no quintal, e aí você acorda assustado e fala assim: amor, vai lá, vai ver o que é. Vai lá, vê se está entrando algum ladrão aqui. Fica lá cheio de medo debaixo da coberta e a esposa vai lá. Não. Biblicamente, o seu chamado é para proteger a sua esposa, é para cuidar dela. Quem tem que brigar com o bandido é você, e se tiver que morrer para salvar a sua família, você que é homem tem que estar disposto a fazer isso. Não é? Porque a Bíblia ensina que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida por ela. Então, maridos, amar as suas esposas como Cristo é você estar disposto a entregar até a sua vida por ela. Mas a esposa também é submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Ou seja, não é aquela submissão onde o marido maltrata, né? Fala assim: vai lavar roupa, vai para a cozinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. É uma submissão em amor, por parte de ambos. Ela se submete porque ela sabe que ele a ama tanto, tanto. O amor dele por ela é tão grande, ele está tão disposto a cuidar dela, que ela se submete de boa vontade, como a igreja a Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, eu sei que Cristo me ama. E tudo que Cristo, o que ele faz pensando no meu bem também, pensando em mim também. Então, nesse sentido, né? Por exemplo, casamento. E existe muito que se falar sobre casamento, é um tema de fato maravilhoso de se estudar. A Bíblia tem o que falar sobre felicidade, por exemplo. Um tema geral, felicidade. O Dr. John Piper escreveu um livro excelente, inclusive um dos meus livros preferidos. Chamava-se antigamente A Teologia da Alegria, né? Atualmente ele tem o nome Em Busca de Deus. E é um livro onde o Dr. John Piper mostra uma teologia toda em torno da felicidade, que ele chama de hedonismo cristão.